prosseguindo no estudo dos evangelhos, falamos das bem-aventuranças na página 56, agora vamos para o 6.2. A primeira mensagem foi alcançar a verdadeira felicidade, né? A segunda mensagem é: a igreja como luz livra o mundo das trevas e como sal livra o mundo da podridão. Essa é a simbologia. Eu coloquei aí o texto de leitura, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Bom, vamos explicar para vocês aqui o que significa sal insípido. Então, a palavra grega significa algo sem sabor identificável, tá bom? Ou com sabor insuficiente. O sal, ele pode se tornar insípido. O que significa isso? O cristão, ele pode perder a graça de Deus. Né? Ele pode perder a graça de Deus. Então ele está falando, olha, como o sal era utilizado naquele período. Vocês já devem ter ouvido falar que até a palavra salário vem de sal. Né? Salário vem de sal. Mas principalmente o sal, como não havia geladeira naquele período, a primeira geladeira acho que vai ser projetada por Galileu Galilei, né? Então, como não havia geladeira naquele período, o sal, ele era utilizado para conservar alimento. Então, quando diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, olha, esse mundo ele está numa podridão horrível. Vocês vão conseguir reduzir essa podridão. Vocês vão conseguir reduzir essa podridão, para que a parte que ainda não está podre, né, vocês consigam conservar ela. Então, o sal, por isso, era o grande símbolo de conservar, de não deixar apodrecer. Então ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Agora, vigia, porque você pode perder a capacidade de salgar. Então, insípido significa isso. O termo grego moraine, né, ele significa de sabor insuficiente. E prossegue: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se vocês estão funcionando em algum momento como um modelo, se você perder essa qualidade, você não vai servir para mais nada. E pior, é só para ser pisado pelos homens. Porque as pessoas que cedem à corrupção, a qualquer coisa, você pode pensar que a pessoa que estiver ali sendo dirigida por Satanás, e Satanás vai trabalhar para manter aquele cristão, né, que se desviou numa situação deplorável. Era como era a história do filho pródigo. O cristão, quando ele se desvia, ele é o filho pródigo. Ele vai cair na pior situação possível. Ele vai ficar sem ter condições de se alimentar, chegar a desejar comer o alimento que era dado para os porcos. Ou seja, a pessoa que se desvia, ela tende a estar numa situação deplorável, sendo pisada pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, desde que vocês se converteram, é impossível você não ser notado pelos outros. Porque você fazia determinadas coisas, você falava determinadas coisas que agora você não vai fazer nem falar mais. Então as pessoas vão notar uma diferença em você. Então Jesus Cristo disse, olha, é impossível vocês ficarem escondidos. Onde vocês forem, vocês serão descobertos. Principalmente no mundo antigo. Vão passar com uma imagem de Diana dos Efésios lá, vocês não vão seguir, tá ok? Vocês ainda, no natural, vocês começarem a pregar sobre isso. Mas só o fato de você não seguir aquela procissão, você já está aparecendo.
Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Ou seja, quando você acende a luz, você não coloca, por exemplo, debaixo da mesa, você coloca no local de destaque, né? Eu tenho a luz aqui que eu coloquei para iluminar, botei até numa região ali bem alta, para pegar bem o ambiente. Então, uma luz você tem que colocar num local de destaque. Ou seja, saber que vocês cristãos, vocês têm que estar assim também, num local onde todos olham, todos veem. O versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a segunda mensagem, então, a igreja como luz livra o mundo das trevas e como sal livra o mundo da podridão. O que significa livrar das trevas? Olha, as pessoas, eles estão seguindo em caminhos que eles, claro, um dia eles vão se destruir. Os homens, vamos falar de armas, né? Os homens falam em armas hoje, bombas hoje. A Rússia diz que ela tem uma bomba, que é a bomba mais potente de todas, que ela seria 3.000 vezes mais potente do que a bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Aí vem outro país, daqui a pouco desenvolve outra armas, né? Os Estados Unidos tem outros tipos de arma, cada um diz, parece que a Rússia tem 6.000 ogivas nucleares, além dessa arma especial. Ou seja, as pessoas não conseguem ver que isso tudo vai trazer uma destruição para a humanidade. Isso vai trazer a destruição para a humanidade. Quem é que pode iluminá-los? Você veja, nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem satanismo nos Estados Unidos, está crescendo muito. Na Colômbia, no Brasil, a igreja como luz, ela avisa a humanidade: olha, vocês estão tratando esse personagem como um personagem comum, que você pode até fazer aliança com ele. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele te odeia. Você pode fazer aliança com ele, não? E o discurso que ele faz é dizendo que a tua alma será dele na eternidade, e que aqui ele te ajuda, ele te dá fama. A igreja como luz para iluminar as pessoas diz: olha, não tem essa. Na eternidade nenhuma alma será dele, porque inclusive ele, que é espírito, ele vai estar sofrendo juízo também. Então essa história de que a eternidade ele vai estar se deliciando, torturando as almas dos pecadores, não. Então saiba que, segundo a Bíblia, ele vai querer te torturar nessa vida. Então vocês estão adorando Satanás, estão fazendo isso até de uma brincadeira. Nos Estados Unidos eles chegaram a solicitar na justiça o direito de ensinar o satanismo nas escolas. Foi uma crise muito grande, porque eles ganharam o direito na justiça, porque a lei americana, como a lei brasileira também, se você é um Estado laico, se você não tem religião definida, você pode ensinar o cristianismo na escola e também pode ensinar o satanismo, que é uma religião também. É assim que a lei do Estado laico se posiciona. Só não foi implantado o ensino do satanismo às crianças na escola porque os pais todos ameaçaram tirar as crianças, né, das escolas. Então surgiria uma crise e eles não levaram à frente. A igreja como luz, ela tem que avisar essas pessoas: olha, vocês estão fazendo aliança com um personagem que a Bíblia afirma o seguinte: ele quer te destruir na primeira oportunidade que ele tiver. Ele quer te fazer sofrer. Se ele puder te fazer sofrer com uma enfermidade, com um problema financeiro, causando divisão na família, causando divisão entre pai e filho, entre marido e mulher, entre amigos, o que ele puder fazer o ser humano sofrer, ele vai fazer. Essa é a descrição bíblica. Quem é que ilumina a humanidade com essa mensagem? É a igreja. Então vós sois a luz do mundo, vocês que vão tirar o mundo dessas trevas. Essa treva, ela está aumentando. Por isso que a Bíblia usa o termo trevas para descrever a grande tribulação.
bom? Essas trevas estão aumentando no mundo. Quando a igreja for tirada do mundo, essa treva ela vai dominar o mundo. Durante a grande tribulação, as pessoas vão estar realmente revoltadas com o Deus da Bíblia, porque a Bíblia diz que eles se dirigem, né, a Deus, começam a falar palavras blasfemas contra Deus, porque eles estarão concluindo que os juízos que eles estão sofrendo são juízos que estão vindo de Deus. E eu sempre falo, né, a igreja como luz do mundo, ela tem que dizer, olha, a humanidade ela pode até espernear, mas ela tem que saber o seguinte: Deus não abre mão disso. Ele vai julgar o homem por todas as suas obras. E outra coisa, Deus pode chamar o homem a juízo a qualquer momento. Para dizer esse negócio, a pessoa morreu, Deus não tem esse direito. A morte para o homem, ele pode ser uma coisa horrível, é o fim para o homem. Para Deus é simplesmente chegou a hora do juízo. E não adianta a humanidade fazer como vão fazer durante a grande tribulação, dirigidos pelo anticristo, blasfemar contra Deus. Não adianta a humanidade fazer isso, porque Deus não abre mão. Ele é Senhor, ele vai julgar a humanidade. E quando alguém questiona esse ponto em algum diálogo, algum debate que eu estou fazendo, eu falo, olha, para ficar bem claro para você, a Bíblia diz que chegará um momento em que toda a humanidade vai ter que comparecer diante do juízo. Esse momento é no final do milênio. Se você está reclamando, né, porque alguns sofrem um juízo e morrem, você chama isso de morte, chama isso do fim. Para Deus é uma chamada ao juízo. E chegará a hora no final do milênio em que todo o planeta Terra será chamado ao juízo na mesma hora. Ou seja, todos morrerão. E Deus não abre mão disso. E Ele é Senhor. Foi Ele que criou o homem, foi Ele que colocou o homem na terra. Então, Ele decidiu que Ele vai julgar. A Bíblia deixa isso bem claro. Saiba que você será chamado a juízo por todas as obras que você faz por meio desse corpo. Então, tudo isso são exemplos que a igreja que vai dar a resposta certa. Falei para vocês, isso é iluminar. Falei para vocês sobre o palestino ali, que diz que eles são cananeus. Eles não são cananeus, eles são filisteus. Eu não expliquei para vocês, explico agora. Qual a diferença dos filisteus para os cananeus? Os cananeus, eles descendem, né, de Canaã. E já os filisteus, eles são descendentes do Egito. Eles são descendentes do Egito, que habitava aquela região na faixa de Gaza. Esses são os filisteus, que os romanos colocam para governar a Judéia no ano 135 da era cristã. Então a história comprova que Israel está numa terra hoje que ele, na verdade, não tem rival para reivindicar historicamente essa terra. Por quê? Porque historicamente os palestinos não estavam nessa terra. A história comprova, tem documentos romanos dizendo, foi o imperador Adriano, no ano 132, que ele mudou o nome daquela terra de Judéia para Palestina. Então, mudou para Ciro-Filístia, de onde veio o termo palestino. Aí é uma questão linguística, né? Isso a história comprova. Então, aquele palestino que tem todo o direito, como eu falei, o mundo tem que se direcionar para ajudar esse povo, mas você não pode reivindicar isso através da injustiça, através da mentira, tá bom? Então, eles não são cananeus, eles são filisteus, e eles têm direito à faixa de Gaza. Historicamente, essa é a região que eles habitavam. Israel, né, pelo povo que normalmente é justo, tá bom? O povo que normalmente é justo, nas atitudes gerais tem erros, não? Mas normalmente eles são justos. Eu acredito que nós veremos no futuro breve, daqui 1, 2 anos, mas eu acredito que o que Israel fez no norte de Gaza, que Israel vai investir e vai reconstruir aquela região, só que Israel precisava destruir os túneis do Hamas.
Aqueles túneis, eles estavam crescendo em tamanho, daqui a pouco eles poderiam colocar um número muito maior de guerrilheiros entrando na região de Israel. E vai ver os vídeos, como eles trataram os israelitas quando eles entraram lá. Desde idosos, mulheres, crianças, todos sendo agredidos de forma horrível. Diz que teve uma criança que eles pegaram, eles botaram dentro do micro-ondas e ligaram, tratando todos de forma violenta, com tiro. Aquilo ali é um ódio mortal. Os palestinos, eles não têm esse ódio. Até tem, de uma certa maneira, porque eles estão vendo seu pai morreu, seu irmão morreu, um amigo morreu, então eles crescem revoltados. Mas esse ódio, dizendo que Israel tem que ser destruído, que ele está principalmente no Irã e nesses grupos terroristas, o Hezbollah, que está na Síria, e o Hamas, que está ali na faixa de Gaza. O momento que nós estamos vivendo é realmente complexo, porque parece que são cerca de 3.000 soldados do Hamas que estão numa pequena cidade que Israel cercou eles. E o mundo todo está ameaçando Israel. Não pode entrar nessa cidade, senão vão morrer muitos civis. E Israel fala, dizendo, olha, eu tenho que ir lá pegar esses últimos guerrilheiros, e porque lá também tem cerca de 130 cidadãos meus, que agora o Hamas está dizendo que só tem 40. Então, você vai deixar o seu povo civil que foi capturado? É uma questão muito delicada. Mas nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus,